Boa noite, meus queridos amigos do Ideal Espírita. Meu nome é José Carlos e hoje nós, uma vez mais, gostaríamos de fazer uma live bem singela com o tema sobre a importância daqueles que frequentam a casa espírita. Nós, há alguns dias atrás, fizemos aí pelo canal do Jesus Redivivo e algumas pessoas nos pediram se fosse possível fazer um resuminho daquilo que nós falamos para elas poderem compartilhar com outros amigos, assim bem mais próximos daqueles que frequentam a casa espírita, né? Daqueles que estão assim junto no WhatsApp. Então, as pessoas se sintam à vontade de compartilharem, de darem aí o like, de se inscreverem e, se puderem também, no término da nossa singela live, de escrever algum comentário, o que achou, o que poderia melhorar, para que nós possamos contribuir um pouquinho mais com a nossa querida doutrina espírita. Convidamos amigos aí para o copinho com água ou a garrafinha com água. E, para início, nós gostaríamos de fazer o Pai Nosso. E logo em seguida, a live sobre a importância dos que frequentam a casa espírita. E assim, fechando os nossos olhos, respirando serenamente, tranquilamente, sentindo a presença dos amigos espirituais, nessa conexão de amor, de bondade, de fé e de esperança, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu são o reino, o poder e a glória, que assim seja. E para início de conversa, nós gostaríamos de realçar que aqueles que frequentam a casa espírita têm, sem dúvida alguma, uma grande contribuição para com as entidades espirituais, para com os mentores espirituais, que ajudam, sem dúvida alguma, os nossos irmãos que se encontram em grande sofrimento. Para isso, nós vamos recorrer a André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade é um livro que nos traz assim profundos ensinamentos. E entre eles esse, que tem uma característica, que tem um ensinamento todo especial sobre aqueles que frequentam a casa espírita. Então nós vamos esclarecer aos amigos que a ida à casa espírita não é simplesmente uma mera frequência. Por trás da frequência existe uma grande contribuição dos nossos irmãos presentes na casa espírita. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, com Hilário, nos trazem essas reflexões, esses ensinamentos, junto do ministro, do mentor espiritual, Aulus. Ali André Luiz, em conversa com ele, presenciando tudo aquilo que acontece na casa espírita, faz pergunta a ele e ele nos traz essas informações maravilhosas. Então vamos lá.
O aprendizado será dentro de uma casa espírita. Durante alguns dias que André Luiz está ali colhendo informações. A primeira observação é a de que o ambiente, antes do início do trabalho, o plano espiritual, o ambiente espiritual, está totalmente repleto de amigos espirituais, trabalhadores, médicos, os mentores estão ali naquele local que está totalmente iluminado. Então, André Luiz, por diversas vezes, junto com Hilário, outros amigos, eles vão nos trazer informações sobre aquilo que acontece numa casa espírita. E quando eles chegam, antes que o início do trabalho na Terra comece, antes da abertura das portas, antes do horário combinado lá na Terra, eles chegam naquele ambiente, naquele centro. E eles encontram assim o ambiente totalmente repleto de entidades luminosas, dos mentores amigos. E o ambiente também está todo luminoso. O que está luminoso? André Luiz relata isso, é interessante, gente. O que está impregnado de energias, de fluidos, de pontos luminosos? Ele relata as paredes, as janelas, as portas, a mesa, as cadeiras, os bancos, os vasos, as flores, as cortinas, tudo está impregnado de uma grande luminosidade. Então, Aulus diz assim, Aulus, o mentor que está com André Luiz, nos orientando. Em parte, André, essa luminosidade é favorecida pelos bons e sinceros pensamentos dos frequentadores, que, ao adentrarem a casa espírita, a tomam por lugar sagrado, que não poderia ser de outra forma. Porque depois de um dia de trabalho, de estudo, de realizações dentro dos lares, em determinado momento nós nos arrumamos, nos preparamos e dizemos assim, agora eu vou lá na casa espírita, assistir uma palestra, ou aplicar um passe, ou trabalhar na mediunidade de desobsessão, organizar uma fila. Então, todos os que estão ali têm um grande contributo e tomam aquele ambiente, sem dúvida alguma, por lugar sagrado, de fé, de confiança, porque acreditam que haverão de receber do plano espiritual e, em particular, de Jesus, aquilo que nós precisamos. Essencialmente, o que é que nós precisamos? Precisamos de saúde e de muita proteção em nosso dia a dia. Então, André, essa importante atitude diz o mentor Aulus para André Luiz, que passa para nós. Então, André, essa importante atitude, sem que perceba, ela passa a emitir, através da mente, energias de fé e confiança, que se traduz em intensa luminosidade ambiente. Por isso que a mensagem do Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, tem a sua importância. Quando diz, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali ele estará. Quando as pessoas se congregam na fé, na confiança, na leitura do Evangelho, que é a Boa Nova, na sinceridade, forma-se em torno daquelas pessoas que ali que estão uma grande luminosidade, de boas energias. E tudo isso nós aprendemos e sabemos que é assim que se processa. Como da mesma forma,
quando nós abaixamos o nosso padrão vibratório de duas ou mais pessoas reunidas, em sentido de denegrir, de falar mal de outrem, de criticar, de zombar, o que acontece? Abaixamos o nosso padrão vibratório. Nos tornamos assim os fluidos enegrecidos e automaticamente atraímos para junto de nós entidades que não os do bem. Pois bem, mas o que nós estamos falando aqui é a nossa atitude dentro da casa espírita e nós vamos já vendo o quanto é importante. Então, o mentor Aulus continua, que se traduz em intensa luminosidade ambiente, gerando uma conexão com a espiritualidade e favorecendo a ajuda aos necessitados e sofredores. Por quê? Porque, gente, nós já comentamos várias vezes que a casa espírita ela tem um outro perfil, o perfil de um verdadeiro pronto-socorro. Emmanuel, pela psicografia do nosso querido e saudoso Chico, certa feita afirmou que o número de entidades desencarnadas, de pessoas desencarnadas, de pessoas que estão numa região de sofrimento, é 3 vezes maiores do que a população da Terra. Se na Terra nós somos em 7 bilhões e meio, no plano espiritual, são 21 bilhões e meio de entidades sofredoras, que estão aí em busca de uma ajuda, de um amparo, de uma proteção. Então, eles são levados ao pronto-socorro, a uma casa espírita, que tem a estrutura do Evangelho, que tem os ensinamentos do Evangelho. E lá eles são levados, são amparados, são acolhidos carinhosamente. E nós que estamos ali, temos para com eles uma grande responsabilidade, um grande contributo. E Aulus diz, o mentor Aulus diz, podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação. Olha que interessante, gente. Podem, desse modo, quem é que pode? As pessoas que lá estão, os frequentadores, as pessoas que estão lá sentadas. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós, ao emitirmos bons pensamentos, nos auto-iluminamos, emitimos essas energias luminosas ao meio ambiente e automaticamente recebemos deles também boas energias. Nesse dínamo comum de gerar e receber energias, bons fluidos, luminosidade. André Luiz surpreso afirma, ele olhando tudo aquilo, né? Ele olhando as pessoas sentadas, gerando essas boas energias, tudo luminoso, e ele surpreso diz, gente, está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz assim, a matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se, tudo se converteu em claridade. Com a presença, com os bons pensamentos emitidos pelos presentes, tudo se iluminou. As pessoas que ali estão também se auto-iluminaram. E aí nós temos uma citação no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15.
Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, capítulo 27, que Kardec diz assim: a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e coligam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos no mesmo som, numa mesma harmonia de pensamentos e objetivos. Continuando. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade agora, capítulo 7, intitulado Socorro Espiritual, Aulus diz, e André Luiz reitera, né? As pessoas presentes, através da concentração, quando estão lá presentes, sentados, aí nós vamos nos concentrar para fazer a prece, ou estamos assim concentrados em assistir a palestra, ouvirmos uma leitura, favorece a criação de recursos ectoplásmicos, para que os mentores, através desses recursos, cria-se uma tela que irá ajudar os irmãos sofredores a enxergarem a situação em que se encontram ou observarem a realidade de sua vida última na Terra, e aí os porquês da sua atual situação. Então, a nossa presença na casa espírita, nós encarnados, é de suma importância. Porque ali os mentores espirituais trazem os espíritos sofredores e através da nossa contribuição, dos raios ectoplásmicos, dessas energias que se condensam no plano espiritual, favorecidos pelos encarnados que somos nós, os mentores formam lá uma tela, ao qual os espíritos sofredores vão ver naquela tela a sua real situação. Eles mesmos vão olhar naquela tela e não terão dúvida nenhuma daquilo que eles estão passando. Esses raios ectoplásmicos servirão também de utilidade aos mentores para que ajudem esses espíritos a enxergarem, a ouvirem melhor, a se desentravarem a fala. O corpo perispiritual, gente, muitas vezes diante da sua desencarnação, está totalmente destrambelhada, com marcas de feridas, que através dos nossos pensamentos, desses raios ectoplásmicos, dessas energias, desses fluidos, os mentores conseguem fazer com que aqueles espíritos sejam ajudados, curados, amparados, aliviados nas suas grandes dores. Então, o mentor Aulus diz, na audição, na visão, na fala, nas condições do corpo, torna-se mais favorável com as boas energias favorecidas pelos bons pensamentos dos amigos presentes. Quem são os amigos presentes? Os frequentadores assíduos. Porque nós, de repente, nós elegemos, a todas as segundas-feiras estarmos, por exemplo, no Jesus Redivivo. E os nossos nomes estão registrados no livro da espiritualidade. O nosso nome, o nome dos nossos entes queridos, os endereços. Então, de acordo com o nosso trabalho que lá nós vamos realizar, aqueles que estão associados a nós nessa atual existência também se beneficiam da nossa singela presença dentro de uma casa espírita. Percebe como é importante
É simples de entender. Imaginemos uma família constituída de 6 pessoas, um casal e 4 filhos, onde somente o marido trabalha fora, porque a esposa também trabalha em casa. Mas ele vai trabalhar fora em busca dos recursos para o pagamento das dívidas e a manutenção do pão de cada dia. Então, percebe? O trabalho dele ajuda no alimento de toda a família. Então, quando apenas uma pessoa frequenta uma casa espírita e retorna para casa, todos aqueles que lá estão também são beneficiados. Antes, porém, ele já deu o seu grande contributo lá na casa espírita, seja na segunda, ou seja na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, seja qual for o dia da semana que ele se propõe, ele se dedica a estar ali ele está tendo uma grande ajuda do plano espiritual e, em contrapartida, também dando a sua grande contribuição. Então, vejamos o amor, o carinho, a responsabilidade e o compromisso na contribuição de todos. Então, André Luiz fala que as pessoas que vão à casa espírita com grande amor, com grande carinho, com uma grande responsabilidade, né? Que já agora é um compromisso, sem dúvida alguma, eles estão realizando uma grande contribuição de ajuda aos nossos irmãos necessitados. Mas André Luiz, ele é tão maravilhoso que lá no capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, na Câmara de Passes, no serviço de passes, ele faz um outro relato. Então, olha, está lá Aulus, Hilário, André Luiz. Vai começar o serviço de passes. Então, atravessamos a porta. Quem que atravessou a porta? Hilário, André Luiz e Aulus. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Balsâmico e luminoso, na Câmara de Passe. Hilário pergunta: como compreender essa atmosfera radiante? E Aulus responde: nesta sala, Hilário, nesta sala, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, pelas preces e aspirações, que são vontade e desejo de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmo. Na casa espírita, o trabalho inicia com o auxílio da prece. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Então, na Câmara de Passe, quando nós observamos os médiuns estão lá dentro, reunidos em oração, porque ele sabe perfeitamente que sem o concurso da espiritualidade não são nada. Então, vai se associar os fluidos do médium com os fluidos da espiritualidade para ajudar aqueles que lá adentram em busca dos recursos espirituais. Não somente os encarnados recebem esses recursos, como também os espíritos desencarnados. Todos na casa espírita, nós doamos e recebemos. Sempre.
Mas a ressalva, gente, que nós queremos deixar aqui é sobre o ambiente luminoso que existe dentro da casa espírita e de uma forma totalmente especial na Câmara de Passe. Na Câmara de Passe. No livro Os Mensageiros, no capítulo 43 e 44, André Luiz faz um outro relato maravilhoso. Lá no livro Os Mensageiros, né, que é o segundo volume, no capítulo 43 e 44. E é um trechinho só. André Luiz fala assim, gente. Ele relata sobre o glorioso trabalho que irá se realizar na residência de Isabel, num grande salão. Após as 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Então ele relata lá que uma senhora, a Dona Isabel, aqui na Terra, ela se coloca em oração, está lá num grande salão, e após as 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso, gente, que a oração é importante para todos nós no sentido de nós contribuirmos para a ajuda, para o amparo, para a proteção, para o esclarecimento das entidades desencarnadas. Não tenhamos medo e nem receio de orarmos para eles, que tanto sofrem, e que serão posteriormente, ao receberem ajuda, eternamente reconhecidos pela nossa singela contribuição de pedir a Deus que os ampare, que os protejam, que eles sejam levados ao mundo espiritual em posse de socorro para serem esclarecidos, para serem ajudados, para serem amparados. Um dia, eles haverão de perguntar quem foi as pessoas que contribuíram para a sua ajuda. Eles são reconhecidos. Onde quer que eles estejam, eles virão nos ajudar. Serão mais um, ou serão outros tantos, que se sentirão muito reconhecidos com a nossa prece, com o nosso carinho, com os nossos pensamentos, com os nossos bons pensamentos. E aí André Luiz conclui com uma observação, dizendo assim: se fosse concedida, olha que interessante, gente, se fosse concedida às pessoas uma visão que ligeira sobre a presença de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muitos se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Então, se nós dentro de uma casa espírita pudéssemos enxergar num rápido instante, no milésimo de instante, as entidades desencarnadas ali chegando num grande sofrimento, de dificuldade, de dor, de lástima, aí André Luiz fala que muitos se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Ele quer dizer que aí nós não pensaríamos em mal nenhum, pensaríamos muito antes de, através da palavra, ofender, maltratar, xingar, e atitudes então nem pensar, que seja, que tenha por objetivo prejudicar alguém. Por quê? Porque qualquer atitude impensada, qualquer pensamento de uma palavra que ofende, que maltrata, nós um dia veremos de responder. E talvez nós no mundo espiritual
estaremos assim numa situação pior do que essas entidades. E aí, para concluir de fato, nós gostaríamos de lembrar que, como André Luiz, quando acostumados estamos de frequentar a casa espírita, seja numa segunda, numa terça, numa quarta, quinta, sexta ou sábado, seja lá o que for. Quando nós estamos... Porque não importa a quantidade de dias. O importante é que nós nos fixemos num dia e tomamos aquele dia como sendo um dia muito importante. Então nós temos o hábito de ir às segundas-feiras, por exemplo. Então, se naquela segunda-feira se nós formos acometidos de alguma coisa assim, de desânimo, de não querermos, ou acharmos que temos que trocar a nossa ida à casa espírita por uma diversão, um passeio, é lógico que existirá momentos que, infelizmente, não poderemos ir. Claro, é natural. Mas quando esses momentos chegarem, tenho certeza que os mentores haverão de vir e nos ajudar. É porque, de repente, é um impedimento. Um casal está acostumado a ir na casa espírita. De repente, o filho não está bem, tem que cuidar da criança. Isso é natural. Agora, quando nos aparecer qualquer tipo de desânimo ou a vontade de não querer ir, pensemos que naquele dia, naquela noite, nós deixaremos de dar o nosso contributo, a nossa contribuição, a nossa ajuda àqueles que estão em grande sofrimento. E os mentores espirituais, eles sabem, né? Eles sabem a quem eles podem recorrer, a quem eles podem pedir ajuda. E é natural, né, que cada um tem um tipo de fluidos, um tipo de energia. Então, os frequentadores, um vai ajudar alguém na visão, outro na audição, outro naquela tela, outro numa deformidade do corpo. Então, cada um tem a sua forma de contribuir. Então, antes de nós pensarmos em não ir, lembremos do nosso contributo, da nossa ajuda. Porque muitas pessoas acreditam que eu vou só lá, eu só sou um frequentador. Eu não tenho, se eu não for, não faz falta. Faz falta sim. Faz muita falta. Porque mediunidade é uma forma de amar, de entender, de compreender o nosso contributo com a espiritualidade. Então, gente, fica aí, né? Fica aí a nossa singela mensagem sobre a importância daqueles que frequentam a casa espírita. Caso os amigos conheçam outras pessoas aí no WhatsApp que frequentam a casa espírita, se sentirem que a live vale alguma coisa, manda para eles. Manda para eles, se inscreva lá no meu canal, dá lá o joinha, tudo pelo YouTube, para nós colocarmos coisas boas no YouTube e principalmente coisas maravilhosas da nossa querida doutrina espírita, que segundo Emmanuel, um dos grandes contributos que nós podemos dar ao espiritismo é a sua divulgação. São os ensinos, são os esclarecimentos, ao qual a doutrina espírita não nos proíbe nada. A função da doutrina espírita é nos informar, nos esclarecer. E assim, para nós encerrarmos, o copinho com água e a nossa prece de encerramento. Pedindo a nossa Mãe Maria Santíssima
que a todos abençoe, que os fortaleça, que os ampare nesta como em outras tantas noites. E assim nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Uma boa noite, uma excelente semana e até a próxima, se Deus assim permitir.